Oiê, boa noite. Deixa eu tentar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se. Caramba, como é que faz para aceitar você aqui, Sabrina? Boa noite. Ai, meu Deus, vamos lá. Caramba. Deixa eu ver se é aqui. Ah, descobri. Oi, Oi, boa boa noite. noite. Demorei a me achar aqui, demorei a conseguir entender como é que eu aceitava você, tudo bem? Conseguimos. Conseguimos. O Instagram às vezes é complicadinho. Sim. Tudo bem? Boa noite, é Catarina. Catarina, minha filha, tá aí. Oi, Catarina. Boa Assistindo. noite. Diretamente de Tudo bem? Portugal. Diretamente de Portugal, ó que chique. Então, Descendo os tudo caminhos bom, Sabrina? internacionais. Tecendo Caminhos Internacional, exato. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o Tecendo Caminhos? Vamos. Então, a gente vai se apresentar antes. Eu E sou a vamos Sabrina nos apresentar. Santana, terapeuta integrativa, moro aqui no Rio de Janeiro, atendo no Rio, no Espírito Santo também. E venho nesse caminho do autoconhecimento, dos atendimentos, de onde surgiu também. Depois a gente vai explicar, né? O encontro com a Flávia e o início do Tecendo Caminhos. Isso. Eu sou a Flávia Bertolossi, terapeuta também, né, analista de orientação junguiana, terapeuta integrativa, trabalho com algumas ferramentas. Que mais? A gente se conheceu aí nesse caminho, né, da psicologia junguiana, fazendo uma pós, atendo aqui no Rio de Janeiro, no presencial e no online também, então atendo para pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Aproveitar que a Catarina está aí internacional para falar sobre isso. E é isso. Vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre esse projeto que começou a ser sonhado, pensado, idealizado há um tempo atrás, né? Foram muitas conversas ao longo de muito tempo. Acho que a gente se conheceu em 2019, né? Foi o primeiro ano da pós, Foi 2019. o primeiro E ano da aí pós. isso, aí 2020 veio a pandemia, né, para atrapalhar um pouquinho. É, e aí, de lá para cá, a gente, sei lá, a gente foi se conectando, a gente começou a conversar sobre N possibilidades de trabalho juntas, e a gente foi vendo que a gente tinha algumas coisas em comum, né, e alguns interesses em comum, claro. E aí foi um projeto sonhado desde então, mas só no ano passado é que a gente realmente conseguiu colocar as ideias mais em prática e soltar o projeto para o mundo, né? Vai falar um pouquinho, Sabrina? Como é que foi isso? Eu lembro que a nossa primeira conversa foi num almoço na Barra em 2021, ainda, né, numa vibe de pandemia e nesse desejo de fazer trabalhos presenciais, onde começou a surgir, né, esse encontro, essa ideia, né, que acabou sendo colocada em prática o ano passado. Não me lembro exatamente o mês do primeiro encontro, mas que foi esse tempo, né? Tanto nosso Acho que interno, maio. foi maio, né? Tanto Eu o acho nosso que tempo sim. interno, tanto da construção, né? Do que é o Tecendo Caminhos, né? Que esse nome Uhum. veio de um livro, a gente usa como uma fonte inspiradora do início desse trabalho, o livro A Tecelã, um livro junguiano. A gente não trabalha exatamente com o livro, né? Não é uma leitura do livro, mas foi por onde surgiu tanto o nome, tanto o nosso fio condutor mesmo, dos encontros, nesse olhar, né, dos arquétipos, esse olhar também do feminino. É uma roda de mulheres, né, para mulheres, mas a gente trabalha nesse olhar mais junguiano e
atrelando também as terapias que cada uma trabalha, né? Esse olhar junguiano, um olhar holístico também. Então, um grande caldeirão do nosso feminino que é trabalhado. Exato, é. A ideia era, assim, no início foram conversas, né, que a gente foi tendo, e pensando qual vai ser o caminho que a gente vai seguir, e aí, desde de sempre, acho que desde a primeira vez, a gente falava em alguma coisa no estilo rodas de conversa, que fosse alguma coisa que a gente pudesse estar junto das outras pessoas. A ideia do feminino, acho que ela foi surgindo naturalmente, que a gente já trabalhava muito com mulheres, né, que são talvez 90% das pessoas com quem a gente trabalha, que a gente atende, é um público muito que usa muito as nossas terapias. A gente já fazia parte de algumas rodas de feminino, né, por aí, de outros trabalhos ligados ao feminino. E aí eu acho que essa ideia foi ficando mais forte, né? E veio o livro para meio que dar uma embasada, uma ancorada na ideia, vamos dizer assim, né? Quando a gente pensou, puxa, esse livro tem um fio condutor bacana, ele tem ideias simples e ele serve para a gente como base, né? E aí a gente teve, então, a ideia de juntar grupos não muito grandes, mas pessoas que tivessem interessadas nesse processo, né, nesse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e que se interessassem por meditação, por psicologia, enfim, por essas práticas que levam a gente a um mergulho mais interno, né? E aí acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em maio que a gente resolveu, então vamos fazer o primeiro encontro. E de lá para cá a gente fez, acho que, Três não sei, foram encontros. três, Foram três três encontros. encontros, exato. Foram três, que 2022 também foi um ano muito intenso, muito cheio de 23. situações pessoais, muitas questões que acabaram fazendo com que a gente não conseguisse fazer mais encontros, né? Mas os três já foram assim extremamente potentes. Eu senti que assim a gente conseguiu alcançar exatamente o modelo que a gente estava idealizando, que a gente estava pensando, e acho que a gente começou a sentir no início desse ano agora que ele precisava ganhar mais fôlego, né? Então a gente resolveu trazer para cá. A gente já colocava aqui nas redes sociais o convite, né? Vamos participar. Já tinham vídeos gravados, quem segue a gente aqui sabe disso, mas a gente entendeu que talvez fosse importante esclarecer um pouco mais o que é o Tecendo Caminhos e como que ele funciona. O que acontece nesses encontros, né? O que a gente faz ali? Porque falar que é um processo de autoconhecimento, que a gente usa psicologia junguiana, que a gente usa outras ferramentas, pode parecer um pouco vago, né? Então a gente queria falar um pouco mais sobre o que é que acontece. Acho que até pelo próprio tempo que o projeto, os encontros vão acontecendo, né? Acho que o próprio nome, que é o Tecendo Caminhos, vai trazendo essa teia que vai se formando, que vai se fortalecendo também. Acho que o ano passado foi o ano de dar o start, de começar, de ver os ajustes, de ganhar mais corpo, né? E desse ano está trazendo acho, mais informações e esse lugar de crescer, de ter outras mulheres também, de ampliar. A gente tinha pensado no início ser um encontro presencial e ter o online. Por enquanto está presencial, a gente vai sentindo também como é que poderia entrar esse online ou não, porque como saímos, né, da pandemia, estava muito nossa, pelo menos para mim, mas para a Flávia também, essa coisa do estar presencial, de estar junto, de ter esse acolhimento também. Por mais que tudo que a gente use de técnicas também nos encontros, sejam os oráculos, o reiki, a terapia floral e a parte energética também pode ser online, né? Da mesma forma que o presencial, mas a gente está optando e sentindo, né? Na verdade, vamos caminhando juntas nesse processo. Sim, exato. Foi um projeto inicialmente, acho que é isso que a Sabrina está falando, né? Foi pensado para ser um modelo presencial, porque
porque a gente sentia que, assim, talvez um grupo, né, pequeno, um grupo que a gente pudesse estar ali fazendo todas essas práticas, e também para ir sentindo, né, como é que ia ser, mas porque a gente sentia falta do presencial. A gente estava muito, como ela falou, vindo do online, e sentindo esse desejo de ir para o presencial. Mas a gente tem aí algumas pessoas interessadas, né, em trazer isso para o online, porque facilitaria, né? Assim, pessoas que moram fora do Rio, pessoas que moram até fora do Brasil e que gostariam de participar. Então, a gente está aí nesse processo de tentar ajustar isso para poder ampliar um pouquinho os nossos horizontes. Aos poucos, a gente está até avaliando a possibilidade de gravar os encontros. Isso são passos daqui para frente, né? Como que isso vai acontecer, mas a gente está de olho nessa possibilidade, nessa demanda que veio surgindo à medida que os encontros foram acontecendo e que a gente foi sentindo que é possível. A gente só precisa se organizar realmente para que ninguém perca nada, né, do que está acontecendo no ao vivo, porque o nosso formato de trabalho é em roda, né? Então, vou falar um pouquinho aqui como acontecem, né, os encontros. Os encontros acontecem sempre num espaço que é onde a Sabrina atende, no Largo Machado, aqui no Rio de Janeiro. Sempre em formato de roda, então somos algumas mulheres sentadas em roda, conversando. Nós duas estamos ali apenas como mediadoras desse processo e desse caminho, né? A gente sempre deixou isso claro desde o início, assim, que a ideia não é estudar psicologia profundamente, não é fazer terapia em grupo. A ideia é que a gente vá trazendo a partir dos temas que a gente propõe, que a gente sente que são importantes e que assim, que a gente, claro, a gente utiliza o livro como um fio condutor desses temas, porque ele fala sobre os processos de individuação femininas, ele fala de arquétipos, né, que são coisas que a gente usa para entender, são energias muito femininas que assim fazem com que a gente se aproprie mais do nosso conhecimento a respeito de nós mesmas, mas a gente funciona ali apenas como mediadoras, né? E a gente vai trazendo tema, a gente traz leituras, a gente traz conversas, as rodas são abertas para trocas, ninguém está ali, né, ensinando nada para ninguém, na verdade a gente está Trocando. trocando mesmo, Por isso, literalmente. Estamos juntos. estar em roda, né? Que na verdade Exato, todas ficam iguais, né? E exato, cada exatamente estar em isso. Por roda. isso a gente Exato, por isso a gente está em roda e a gente usa também, a gente assim traz a cada encontro uma ou mais, na verdade, ferramentas com as quais a gente trabalha também no nosso consultório. Então, é um pouco de psicologia junguiana, mas é também um pouco de floral, um pouco de reiki, um pouco dos oráculos que a gente usa e por aí vai, Meditações né? também, Meditações, sempre meditações muita guiadas. meditação, meditações guiadas, um pouco de aromaterapia, dependendo do tema, dependendo daquilo que a gente sente. Então, a gente vai sentindo e vai trazendo cada hora uma proposta diferente, cada hora um tema diferente. E é isso, né? Temas que vão se costurando e que vão ajudando a gente, literalmente, a ir junto, tecendo esses caminhos que levam a gente a esse encontro com a gente mesmo, né? Então, a Os ideia é encontros bem são, simples. os encontros são mensais. Eles, como a Flávia falou, eles são temáticos, só que eles, se a mulher não puder participar de todos numa sequência, ela pode participar de um no mês, depois no mês que vem não pode. Então não tem, é uma sequência, mas que também permite ser individual, né? Ser por encontro também. Porque a nossa ideia Sim, é trabalhar o arquétipo, mas num lugar vivencial. exato, exato. Não necessariamente a pessoa
né, se não consegue participar de um dos encontros, ela não acompanharia, né? Então, isso é importante realmente ficar claro, que os encontros, eles valem, mesmo que a pessoa não consiga participar eventualmente de algum. Mas por isso que também a gente teve, né, essa ideia de talvez deixá-los gravados em algum momento, se possível, facilitaria isso. Mas eles não são excludentes, eles não são, né, assim, se eu assisto, eu tenho que assistir todos, ou se eu deixei de fazer um, eu não consigo fazer mais. Muito pelo contrário. Então, eu acho que é isso, né? Assim, a gente está aí, a gente fez 3 encontros, é, a gente sempre dá também, isso também é uma coisa legal, a gente sempre, a cada encontro, a gente faz uma breve introdução, pegando alguma coisa do encontro anterior para fazer um link, uma ponte, o que faz com que a pessoa também não fique perdida, né? A mulher não fique perdida no que a gente falou anteriormente, porque a gente sabe também, né, a nossa intenção não é que esse grupo seja para profissionais, muito pelo contrário, como é um grupo para qualquer mulher, né? A gente De todas as entende que idades a gente, também. de todas as idades, exato, a gente entende que se a gente chega falando, nossa, a gente está aqui falando de psicologia junguiana, talvez seja uma coisa, né, que pareça, do que é que ela está falando, o que é arquétipo, meu Deus, o que é isso, né? Então a gente está sempre usando uma linguagem que seja bem acessível e que todo mundo entenda. Na verdade, a gente usa esse recurso da psicologia junguiana muito como um norte mesmo, muito de uma forma, da mesma maneira que a gente usa os contos de fada para as crianças, que a gente pode usar a arte para acessar, né, o nosso inconsciente ou qualquer outra coisa, é exatamente nesse sentido. Você conhece os Não tem... oráculos também, né? Como uma forma de acessar também esse inconsciente. E Isso, não é uma aula, né? exato, É um encontro, uma grande troca, na verdade. exato. É isso aí. Não é longe de ser uma aula. Não é um Não objetivo. temos essa pretensão, muito pelo contrário. A gente está realmente num caminho. É como você falou antes, né, Sabrina? É mais uma vivência. É isso. É mais uma vivência, uma prática. São mulheres juntas, trazendo cada uma as suas experiências e um pouco da sua história, um pouco dos seus dramas e dos seus processos internos, para que a gente junta possa, ok, isso aqui já vivi também, isso aqui talvez a gente tenha um recurso que ajude, e aí a gente vai junto fazendo isso. Claro que, como a gente tem essas ferramentas, como nós somos terapeutas e temos essas ferramentas, a gente obviamente ajuda, né? Nessa mediação, como guias desse processo, mas não necessariamente excluindo as experiências umas das outras, muito pelo contrário, né? Somando. Até porque, eu tô lembrando até da última roda que nós fizemos, a gente normalmente prepara, né, uma temática, um roteirinho, mas como é muito importante a gente dar o tempo de fala, né, para mulheres, o encontro ele é dinâmico, é orgânico também. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia de como é que vai ser a condução e o encontro ele muda de acordo com as falas que as mulheres vão trazendo, com os conhecimentos. Então não tem essa rigidez, né? Por isso a gente fala que não é nada didático, é muito vivencial. E eu sinto que é um lugar também seguro, né? A gente sempre preza por ser um lugar seguro para a mulher expor o que ela sente, o que ela pensa, de ter esse acolhimento também. Então é tudo muito rico, tudo muito orgânico e tudo a gente vai sentindo e que da forma que vai fluindo cada encontro, né? Então cada encontro ele é por isso que ele é único. Ele pode ser uma sequência, porque a gente vai trabalhando um pouco desse fio condutor no livro, mas cada encontro é um encontro. Então por isso que caso a mulher não possa participar, sei lá, agora do mês de fevereiro, do mês de março já, mas o de abril pode. Então a gente abre, né? E a nossa ideia, a mulher querendo participar, a gente tem um grupo no WhatsApp também,
Que a ideia é ir colocando alguns materiais, algumas leituras e preparando também. Por exemplo, o próximo encontro vai ser dia 2 de março. 2 de março, sábado. E a ideia é a gente vai trabalhar o arquétipo da deusa Hestia, esse lugar do lugar do corpo como nosso lar. E a gente vai colocando no grupo pequenas matérias para a mulher também e já ir entrando em contato, né? Algumas meditações, alguns recursos que a gente usa para enriquecer também, né? Esse grupo do WhatsApp. Sim, é um grupo que, assim, a gente tem essa intenção de cada vez mais ir alimentando esse grupo para que a gente possa, para que todas possam estar sempre, né, em contato com esses temas e conseguindo e se apropriando de como que aquilo vai fazendo sentido, porque é um pouco disso que a Sabrina estava falando, né? Os encontros são orgânicos. E muitas vezes os temas que a gente prepara, eles acabam levando a gente para outros lugares. Mas isso é porque naquele momento, pelo menos é a maneira como a gente enxerga, é o que a gente está precisando, né? É como a gente está precisando se nutrir. E a gente vai se nutrindo juntas, a gente vai fazendo esse processo juntas, e à medida que os temas vão sendo escolhidos e os assuntos vão sendo trabalhados, seja no dia da roda ou posteriormente ou anteriormente ao encontro, a gente vai entrando em contato com esses temas, a gente vai se apropriando deles e vai conseguindo entender como que aquilo se faz sentido, se ressoa para a gente e em que medida isso faz sentido para a gente. Porque às vezes, vou dar um exemplo, a gente já falou em encontros sobre Deméter, né? Às vezes a gente está falando de um tema que a pessoa pode, num primeiro momento, achar assim, mas eu não me identifico com essa deusa, com esse arquétipo, né? Não tenho não passei por essa experiência ainda, mas em uma certa medida todas nós temos um pouco daquilo dentro de nós, né? E a ideia é exatamente essa, que a gente descubra a parte de nós que se conecta com aqueles temas, né? Então a gente vai trazendo isso de forma que a gente possa enriquecer o caminho, a jornada, né? Na verdade, acho que é isso, é uma vivência, uma jornada que a gente faz, né? Com a intenção de chegar nesse lugar que a gente possa se conhecer mais, que a gente possa ter um pouco mais de, de chão, né? De propriedade a respeito da gente mesmo, né? E é isso. Então, a gente está com o nosso encontro marcado para o dia 2 de março. A gente vai abrir as inscrições, né, agora já. E quem quiser participar vai ser super bem-vinda. Convidem amigas, parentes, todo mundo, porque é o que exato, é o que a Sabrina falou, é para todas as mulheres de todas as idades. E uma coisa que é legal também a gente falar, que é importante, existem muitos grupos na internet, né? Assim, não só na internet, mas existem muitos grupos que se pretendem estudar o feminino, né? E é legal que a gente fale que assim a gente não está falando aqui do feminino sagrado, que é um outro olhar sobre o feminino, E que nem existe, que a gente respeita, que a gente... Hã? E nem muito menos excluindo o masculino. Muito menos excluindo o masculino, exato. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é realmente outra. Mas é importante falar isso porque, né, existem muitos olhares sobre o feminino. Né? É importante isso. Então, não é o feminino sagrado, é um outro olhar sobre o feminino, é um olhar sobre esse processo mesmo de individuação, de desenvolvimento pessoal e de como que nós somos afetadas pela cultura, pelo social, por aquilo que a gente entende como sendo feminino, né? É mais ou menos nessa linha, né? Porque o feminino sagrado tem um outro olhar, talvez a Sabrina saiba falar melhor do que eu, mas não é exatamente isso que a gente faz. E nem a identificação. A gente trabalha com arquétipos, a gente usa o livro, então traz algumas deusas. Esse encontro vai ser a Este, a gente já trabalhou com
com Deméter, com Perséfone, mas não é nessa ideia nunca de identificação. Até porque eu já vi em alguns encontros, e cada pessoa tem sua linha realmente de trabalho, que rola às vezes, eu me identifico com Deméter, então eu vivo aquele arquétipo. Não, nossa ideia é que primeiro temos o masculino e feminino, e a ideia é sempre trabalhar nesse lugar desse encontro, e que nós, na verdade, falando de arquétipos de Deus, nós temos todas também. Então, por isso que é esse olhar diferente, né? Acho que é um olhar, para mim, é um olhar que integra mais, que não exclui. Acaba que, uma vez me perguntaram, um homem me perguntou, mas por que vocês não convidam homens? Eu falo que no momento é ainda uma roda para mulheres, onde a gente troca e tem a nossa vivência. Mas pode ser, talvez algum homem chegue ou com o tempo a gente possa abrir também, porque eu me preocupo muito, acho que a preocupação da Flávia também, dessa exclusão, muitas vezes de rodas de mulheres que excluem o masculino, e a nossa ideia é sempre... Tanto é que o livro trabalha com ânima e ânimos também, então são aspectos masculino e feminino, então a nossa grande preocupação e cuidado também, sempre estar trazendo e buscando essa integração do nosso masculino sagrado, nosso feminino sagrado, das nossas partes. Por isso que a gente, inclusive, quando abriu a live, aliás, vamos agradecer, né, quem está aqui presente com a gente nesse domingo à noite, e temos homens aqui participando. Quando a gente convidou para a live, foi justamente dizendo isso, né? Homens são bem-vindos também. E a gente fala disso nos nossos encontros, que a gente tem que equilibrar a energia masculina e feminina, né? A gente não está ali junto trabalhando só o feminino. A gente está trabalhando aspectos que são importantes para a nossa construção, né, para a nossa individuação, para a nossa construção enquanto mulheres, mas a gente entende que partes nossas, né, são muito masculinas, né? E até é interessante que a gente fale um pouco, a gente fala muito de arquétipo, não sei quantas são as pessoas que estão aqui que entendem do que é que a gente está falando. Arquétipo para a gente, né, enquanto terapeutas junguianas também, é uma simbologia, né? É uma energia que tem um peso simbólico. Então, é aquela coisa assim, para ficar bem simples de entender. Quando a gente fala a palavra Deus, todo mundo sabe o que é Deus. Quando a gente fala pai, todo mundo entende o que é esse pai, ou o que você espera dessa figura, né? E é nesse sentido que a gente trabalha. A gente sabe que, psiquicamente, a gente tem essas influências desses símbolos maiores, vamos dizer assim, que acabam, de alguma maneira, norteando a nossa vida. Então, as deusas, no caso da psicologia voltada para o feminino, elas são representações de partes do feminino que, na verdade, formam um todo. Então, quando a gente fala de Deméter, de Perséfone, da deusa Hestia, que vai ser a que a gente vai falar no próximo encontro, a gente está falando de partes que moram, que vivem, que estão dentro de todas nós mulheres, e que representam alguma coisa, algum tipo de parte nossa, né? Então, ou o nosso lado mãe, ou o nosso lado filha, ou o nosso lado mulher que vai para o mundo trabalhar fora, como a gente está fazendo aqui, né? E é isso, né? A gente está falando disso, a gente está falando de simbologia. E a gente usa, novamente, os contos de fadas, esses arquétipos, o estudo dessas energias e dessas simbologias como uma forma da gente entender o que acontece com a gente. Mas, e isso é para nortear mesmo, isso é só para a gente entender, nossa, será que eu estou totalmente, né, energeticamente falando, ou psiquicamente falando, muito mais mãe nesse momento do que eu deveria? Ou será que eu estou muito com a minha energia para o mundo lá fora e esquecendo de olhar para dentro? É isso. A gente vai costurando esse conhecimento dessa maneira e trazendo para a gente alguma ferramenta, na verdade, é isso que os arquétipos são, ferramentas para a construção daquilo que a gente é, para que a gente entre em contato com quem a gente é por inteiro. Né? E que a gente possa refletir, por aí. Né? Como é que a gente está conduzindo a vida, também traz muita reflexão também os encontros. Exato, exatamente. A gente vai refletindo juntas
trazendo experiências, né, assim, situações que cada uma vivenciou, para que a gente possa fazer esse link, né? Assim, nossa, isso aqui talvez tenha sido uma oportunidade de crescer nesse sentido, né? Enfim, E a fala acho de que uma os enriquece a outra. A fala de uma também a gente se identifica, né, com a história, não fica com a impressão, ah, isso só aconteceu comigo, só eu que sinto isso, só eu que acho isso, né? Acho que a roda tem esse lugar do somos todos um, todos estamos aqui experienciando, né? Estar aqui, nesse caso, enquanto mulher, né? O que que isso significa também para um grupo, né? Uhum, exatamente. Eu acho que é bem isso aí. Acho não. É o que acontece, né? A gente vai ouvindo e vai conseguindo, através da fala da outra, perceber que a gente não está sozinha, né? E que as experiências às vezes são parecidas, às vezes são em momentos diferentes, mas Outros é olhares também, outras formas de viver, de vivenciar também. exato, exato. Com histórias muito diferentes, mas que é o curioso dos encontros, acho que talvez seja isso, né? Mesmo vindas de lugares diferentes, com histórias diferentes, a gente vai percebendo como muitas vezes as nossas experiências e vivências são parecidas, né? Ou tem alguma coisa no caminho que faz com que, nossa, ok, já passei por isso também, né? É sempre bacana poder estar em grupo para fazer exatamente isso, né? E eu acho que isso fortalece o grupo e fortalece a gente, né? Porque a gente consegue ver a partir dessa outra que está falando e que é como um espelho para a gente, como é possível, né, você caminhar e, de repente, solucionar questões, né, ou olhar de forma diferente para as questões. É bem por aí, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Isso, gente. Então, a gente está aberto aí para dúvidas, perguntas de vocês. Uma É, coisa que eu tinha lembrado de falar é que nos encontros a gente sempre coloca disponível 2 vagas sociais também. Então, para mulheres sim, que, como o encontro é pago, depois a gente vai colocar todas as informações no próximo post do próximo encontro. Mas a gente tem esse olhar também. Às vezes, algumas mulheres querem participar, não tem a condição financeira, a gente sempre conversa, abre esse espaço também, porque a ideia é que todas possam participar. sim. Há um valor de troca, mas isso é algo que a gente está aberto, né, para conversar. E, como a Sabrina falou, tem aí 2 vagas específicas para esses casos. Bom, é isso. A gente vai colocar nos próximos posts, né, assim, todas as informações. Já tem alguns posts anteriores dos Já. encontros anteriores, né, que assim deixam bem claro o que são esses encontros do Tecendo Caminhos, e como A gente vai funciona tentar para gravar fazer a live, inscrição. deixar a live Isso, gravada. vamos, vamos tentar deixar essa live gravada. Mas acho que as informações mais importantes que a gente queria passar são essas. O próximo encontro vai acontecer no sábado, dia 2, no Largo do Machado. Para quem estiver no Rio de Janeiro, né, as nossas portas estão abertas. Sempre às 2 da tarde. Os encontros duram, em média, 2 horas e meia, 3 horas. São encontros assim, não são longos, mas eles são intensos. É bom que a pessoa saiba que a gente faz tudo com muito cuidado, a gente está preparando sempre, né, muito material para esse encontro. A gente, inclusive, está preparando bastante material para isso. A gente tem feito muitas conversas, porque é um tema que vai se desdobrar em mais de um encontro, que ele é um pouco mais intenso, profundo, né? E que mais? Eu acho que é isso, né? A gente está contando aí com a presença de todas, vão ser todas muito bem-vindas. E eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Ela está falando que intensos, mas passa rápido. Verdade, verdade. Pensem sim, começar algo online seria ótimo. Catarina, estamos pensando
você está falando isso desde o encontro retrasado. Estamos pensando em você. Estamos sim, estamos sim. E tem uma outra pessoa que também estaria aqui na live, não sei se ela entrou, que é também quase Catarina, mas é Caterine, que está morando na Bulgária e sempre fala: meu fuso horário, eu estou na Bulgária, não consigo, vocês precisam botar online. Então, para as Catarinas e Caterinas, a gente vai pensar no online sim, estaremos fazendo isso. Pode deixar. Então, quero agradecer a todos aqui. E quem tiver dúvidas, mais esclarecimentos, como a gente falou, vai começar a colocar mais posts também. A gente espera que a gente consiga deixar a live gravada. E é só mandar aqui nos comentários, direct, WhatsApp. Enfim, essa semana Isso. a gente já abre as inscrições para o encontro do dia 2 de março. Isso. Vamos esperar então vocês. Obrigada, Vanessa, linda. Nem vi que eu mandei acenei para você, mas eu depois acabei esquecendo. Obrigada, linda. Também amamos você. Então é isso. Vamos esperar então. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Vou repetir aqui que a gente vai tentar, tá, gente, gravar a live. E aí qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, se a gente não conseguir deixar a live gravada, a gente está aí para responder qualquer dúvida de vocês. Obrigada mais uma vez por terem estado aqui com a gente. Boa semana. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Beijo, Sabrina.